a nossa calorosa saudação em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, encontre aí o texto a partir do versículo 10. E enquanto você está encontrando esse texto, todos encontraram, eu gostaria que você ficasse em pé mais uma vez para nós orarmos e lermos um versículo e depois então nós vamos ler alguns outros nesse texto aí que você já encontrou. Vamos orar ao Senhor. Pai, o teu povo aqui reunido está com a tua palavra aberta e também os corações abertos, desejosos que nós estamos de ouvir a tua palavra. Então pedimos, fala conosco, Senhor. E eu sei que os irmãos que estão cultuando ao Senhor também, que vão assistir, ouvir esta palavra, quem sabe possam receber agora também um toque poderoso do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, que a tua graça, o teu poder, o teu amor desvende os nossos olhos, para que nós contemplemos, além da letra que está escrita aqui, que nós tenhamos a palavra rema vivificada em nosso coração. Para a glória do nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos ler um versículo e depois, então, como eu disse, vamos buscando outros aí nesse contexto. O versículo que vamos ler agora é o versículo 12. Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quero fazer uma pergunta. Quantos aqui, quando eram crianças, ao sair de casa, ouviu da mãe uma recomendação assim: leva o guarda-chuva? Alguém recebeu essa recomendação? Ou então, leve o agasalho. Ou os dois, né? Leva o guarda-chuva, leva o agasalho. E quando a gente obedecia, a gente voltava. Quantas vezes eu tenho essa lembrança de voltar e falar: obrigado, mãe. Como é que a senhora sabia? A senhora é da equipe da meteorologia da cidade? Como é que a senhora sabia? Se eu não tivesse levado, eu teria chegado molhada. Ou faz aquele frio e a gente agradece. Ou o contrário, né? A gente desobedece e volta todo molhado, não fala nada, né? Porque sabe o que um está pensando, o que o outro está pensando, né? Então, nesta manhã, o Senhor faz uma recomendação a nós desse tipo. Olhe o versículo 10 de Efésios 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Recomendação. Paulo estava terminando esta carta escrita aos Efésios. Nesta carta que nós lemos esta semana, aliás, lemos domingo passado e hoje, como igreja, nesta carta temos recomendação para pais, como tratar os filhos, para filhos, como tratar os pais, para maridos, como tratar as esposas, para as esposas, como tratar os maridos, para os patrões, como tratar os empregados, e os empregados, como tratar os patrões. Todos os tipos de relacionamentos. Irmãos em Cristo, irmãos na carne e no sangue. Como deve ser a nossa vivência? Depois de todas essas recomendações,
é um manual, a carta aos Efésios é um precioso manual. Ninguém pode dizer assim, eu não sabia que tinha que ser assim. É só pegar esse manual e você vai saber. Depois de dar todas essas fartas recomendações e preciosas da parte de Deus, ele finaliza dizendo, quanto ao mais, tenho ainda uma coisa, leva o guarda-chuva. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Preciosa recomendação. Então nós vamos meditar sobre esse tema, a guerra espiritual do cristão. O pastor Kiko falou há pouco aqui sobre guerra, né? Nós estamos numa batalha. Você não pense em nenhum momento que a vida espiritual é um parquinho de diversões, que a vida espiritual é um campo de flores e de árvores, todas ipê, amarelo, como nós temos na nossa região, né? Exuberantes, belos, e a gente ali admirando aquelas maravilhas e recebendo uma ministração de um anjinho de cá, de um anjinho de lá, e tudo bem. Não é assim. Temos sim as belezas do Senhor para apreciar, temos sim a ministração do anjo do Senhor que se acampa ao nosso redor para nos livrar, temos sim, mas estamos em guerra. Não se iluda, porque nós estamos em guerra, e é uma guerra renhida, ou seja, sangrenta, forte, não é de brincadeira, é uma guerra contínua, não tem trégua. Não tem trégua, é uma guerra constante, é uma guerra sem trato de paz e trégua e cessar fogo. É uma guerra constante. Então, o que é que nós precisamos saber sobre essa guerra espiritual? Primeira coisa que precisamos saber sobre essa guerra espiritual é sobre o poder do cristão. O poder que nos é dado para guerrear essa guerra. Deus seria mal se ele nos pusesse numa guerra sem nos dar os apetrechos necessários, a fonte de recursos necessários para guerrearmos. Nós estamos numa guerra e nós precisamos saber, em primeiro lugar, de onde vem o poder. E esse poder está descrito nesses 2 primeiros versículos aqui. E está também no versículo 13. Vamos ler de novo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, o poder do cristão é fortalecer-se no Senhor. Quais as maneiras que nós aprendemos na Bíblia para obtermos força? Você já se sentiu fraco? Lógico, todos nós já nos sentimos enfraquecidos. Quem sabe você neste dia tem sentido fraqueza espiritual? Existem 3 meios de força espiritual a seu dispor, ao meu dispor. A palavra de Deus, a Bíblia, a oração e o congregar, estarmos juntos. Veja a dificuldade destes dias para que nós congreguemos. A questão da pandemia, já passamos por outras fases mais severas do que agora, quando não era permitido nenhum ajuntamento, com nenhum número. E os números estavam crescendo aí de casos, alarmando, assustando todo mundo. E nós louvamos a Deus, porque o Senhor nos deu a bênção de falar com você através da internet.
e enviarmos as mensagens. Mas hoje já é possível. Agora, mesmo sem poder nos ajuntar, nos abraçar livremente, mesmo sem poder sequer nos ver, como já passamos fases assim, os dois meios de graça, de força, jamais podem ser tirados. Pelo menos entre nós no Brasil, sabemos que irmãos aí pelo mundo não têm o privilégio que nós temos de ter a Bíblia, de ler a palavra de Deus e de orar ao Senhor. Mas você pode. E através dessas coisas, da leitura, do estudo, da meditação na palavra e da oração, você é fortalecido. A força não vem do pastor, não vem da sua liderança. Eles podem ser bênção na sua vida para te ajudar, para orar por você, para ensinar a palavra de Deus, podem, mas a força vem do Senhor e está à sua disposição todos os dias da sua vida. No Senhor e na força do poder dele. E eu vou te dizer uma coisa, o poder de Deus é inesgotável, não chega no fim. Ele é uma fonte inesgotável de poder e força. E você pode se alimentar e se fortalecer, não importa qual seja a intensidade da sua luta, porque é uma batalha intensa. Há força suficiente no Senhor e na força do poder dele. E a palavra que tem aqui, tanto no versículo 11 como no versículo 13, falando da armadura, diz toda a armadura. Toda ela. Eu não posso me revestir de uma parte dela, ou deixar uma peça dela sem usar. Mas a recomendação é revesti-vos de toda a armadura. E lá no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura. Para quê? Para ficar firme. Olha, o versículo 11 diz isso, para poderdes ficar firmes. Contra quê? Contra as ciladas. O que é uma cilada? É uma armadilha. É uma coisa preparada para pegar você. Esse é o objetivo da cilada. Pegar de surpresa. Pegar despreparado. Caiu na cilada, caiu no laço. Cilada não se vê. Não tem uma plaquinha luminosa dizendo cilada, cilada, cilada. Não tem, ela está escondida. Ela é uma armadilha para pegar a cada um de nós. E quem arma essas armadilhas? Está escrito aqui, ciladas do diabo. Ele existe, viu? Ele existe. Uma das maiores manifestações do satanismo é a negação da existência de Satanás. Ele existe e ele está armando ciladas para todos os que querem seguir ao Senhor. Porque os que já estão caídos na cilada dele continuam lá. Ele quer armar é para quem conhece a Jesus, para tirar você do caminho do Senhor e fazer você cair. É o que está escrito aqui. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Resistir. Verso 13 tem essa palavra resistir. Por que nós precisamos resistir? A gente não resiste, não precisa resistir uma coisa suave. Resistência é porque há uma oposição. E você tem que resistir. Mas sozinho você não consegue, nem eu, nem ninguém. Nós precisamos da armadura de Deus. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aí então podemos resistir. A força do diabo, ela é incomparável menor do que a força do Senhor e a força do poder de Deus. Não procure resistir na sua força, mas use, fortaleça-se no Senhor. Essa é a recomendação do Senhor, o poder do cristão para vencer essa guerra espiritual. E depois de tudo, permanecer inabalável, permanecer firme. Você não vai chegar no final da batalha caindo aos pedaços. Eu estou um caco, eu estou esmagado, Não,
Depois de permanecer tudo, quem se fortalece no Senhor, na força do seu poder, permanece inabalável. Em outras palavras, pronto para outra. Porque a batalha, ela é contínua. Ela não para. Então, a força, a alimentação para você também é constante. É como um avião, se fosse voando e um outro do lado dele, que existem, né, situações em que há abastecimento, então o outro ali injetando o combustível nele constantemente. Ele pode transpor oceanos, dar a volta à Terra e ali recebendo aquele combustível. O combustível é o Senhor, a força do poder dele, através da oração, da palavra, do estarmos juntos, porque um ajuda o outro. Você vê o seu irmão e você é estimulado quando você vê. Eu fico feliz no meu coração quando vejo os irmãos entrando, descendo ali a rampa e a gente orando aqui por vocês e os irmãos chegando para juntos adorarmos a Deus. Sabemos que muitos estão aí do outro lado querendo estar aqui. Vai chegar, você virá, em nome de Jesus. Em segundo lugar, o que é que devemos saber para guerrearmos esta guerra espiritual? Vimos o poder do cristão, agora vamos conhecer o inimigo do cristão. Contra quem a gente está guerreando? Quantas vezes você pensou e eu pensei que o inimigo era o nosso irmão e a gente dá-lhe fogo no irmão? Esse é amigo. Tem cristão entrando na batalha e ferindo o seu irmão, pensando que o problema é o filho, o problema é meu pai, o problema é minha esposa. Ela é que é o problema é o meu marido, tudo é culpa dele. É isso que o diabo quer. O problema é o meu irmão, aquele que congrega comigo, sabe aquele, não gosta de mim, ele faz tudo para me atingir. O problema é a internet. Ela me absorve, eu acabo absorvido por ela. O problema é meu professor, o problema é meu chefe. Se você conhecer meu chefe, você vai ver, ele é o prego no meu sapato. O problema é meu pastor. Tem isso também, né? Não. O inimigo chama-se diabo, Satanás. Ele é o inimigo. Não queime os seus fogos endereçados para pessoas, porque o diabo é o inimigo. Ele é organizado. Ele não é onipresente, não é onisciente, não sabe o que eu estou pensando, ele sabe o que eu falar. A palavra que sai da sua boca, ele ouve. Mas ele não sabe o que você pensa, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas ele é organizado. Olha o versículo 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é contra pessoas, e sim contra principados e potestades. Outro escalão, dominadores do mundo tenebroso. Outro escalão, forças espirituais do mal. E quem comanda todos esses exércitos do mal é Satanás. Ele é o primeiro que se rebelou contra Deus. E anjos, a terça parte dos anjos seguiu a ele. E ele os organizou em escalões. Quem está levando você a sair do bom caminho, a fazer as coisas erradas que você tem feito, são os demônios. Porque achando uma brecha na sua vida. A brecha é o coração endurecido, falta de oração, falta de leitura da palavra. Faça eu não estou de modo nenhum jogando um peso sobre você, sobre quem quer que seja, mas faça um balanço. Quanto tempo as pessoas gastam com as mídias sociais, as redes sociais, e quanto tempo gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo você ouve os louvores, os cânticos que vão enchendo o coração de fé, de alegria? Quanto tempo?
Então, amados, o inimigo é organizado, o inimigo é astuto. Por quê? No verso 11 fala de ciladas e no verso 16 fala de dardos inflamados. Olha o que ele faz. Quando chegarmos ali na peça da armadura, numa das peças da armadura, fala que com ela podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com M maiúsculo aqui, se referindo ao próprio Satanás. Ele atira contra a sua vida dardos inflamados. Sabe o que é isso? É uma flecha inflamada, ou seja, incendiada. Ele é como antigamente os guerreiros passavam um breu, um combustível na ponta da seta e entesava o arco e atirava a flecha. Ela feria e queimava. Era duplamente terrível. E a Bíblia fala que são assim os dardos do maligno. Dardos, flechas inflamadas, incendiadas, para destruir você. Não se iluda, ele quer acabar com a sua vida, acabar com a sua raça, levar você com ele no lago do fogo do inferno para sempre, que é para onde ele vai. Por isso ele usa de ciladas, armadilhas e dardos inflamados. Então ele é astuto. E isso de ele ser astuto fala também que ele é oportunista. Porque ele arma uma cilada no lugar onde você vai passar. Aí você vai passar ali. Sabe aquele ditado, a ocasião faz o ladrão? Então ele arma a cilada bem ali. Ele não vai armar a cilada lá atrás, ali onde não passa ninguém. Ele vai armar para você cair. Então a única maneira da gente perceber essas ciladas é se a gente se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Não há outra maneira de nós vermos as ciladas do diabo e sermos livres delas. E o maligno, ele se apresenta bonzinho. Ele não se apresenta soltando fogo pela boca, com um garfo, tridente para espetar você. Ele não se apresenta dessa maneira. Ele se apresenta com um momento de relax. E com uma palavra suave, enganosa e boba, do tipo, você precisa disso. Você precisa disso, você merece. Olha o quanto você trabalhou. Agora é sua hora. Você merece. E você cai. E você cai na cilada. Ele é astuto. Ele é cruel. Ele é mau. Ele é chamado de maligno, ou seja, inclinado totalmente para o mal. Não há neutralidade nessa batalha, meu querido. Ou nós estamos nos alimentando das forças de Deus e caminhando em vitória no meio dessa guerra, ou nós estamos no exército de Satanás, sendo pegos pelas ciladas astutas dele e recebendo os dardos inflamados dele. Mas hoje, agora, é o dia de você ser liberto. É o dia de Deus abençoar a sua vida, esclarecer para você quem é o inimigo. O inimigo não é pessoa humana. Não é. Não é contra sangue nem carne, ou seja, não é contra gente. É contra diabo, é contra demônio. Estes são, e eles estão organizados, e eles estão furiosos, eles sabem que pouco tempo resta a eles e eles estão investindo contra a igreja do Senhor Jesus. Quantos aqui creem no Senhor Jesus? São igreja do Senhor, então saiba que você é alvo dele. Mas você não está sozinho. Olhe para a fonte de poder inesgotável. Então já vimos o poder que está à nossa disposição. Já vimos quem é o real inimigo. E o ponto número 3 é sobre a nossa armadura. Qual é a nossa armadura? Seria injusto da parte de Deus, e Deus não é injusto, Deus é justo, santo, puro, bondoso. Deus é amor. Seria injusto soltar você para a batalha sem falar
quem é o seu inimigo. Aí, o soldado vai, entra no campo, afinal de contas eu vou atirar, para que lado? Para onde eu vou atirar? Com o que eu vou atirar? E cadê meu equipamento? Soltar uma pessoa como nós estamos aqui agora, num campo de batalha, seria o nosso fim. Nós não estamos equipados. Estou falando fisicamente, né? Então o Senhor proveu um equipamento para você. Olhemos para a palavra. Efésios 6, versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não alguns, todos. Verso 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto. Aí estão as 6 peças desse poderoso equipamento à sua disposição. Não pegue 5 só. Não se vista de 2 ou 3. As outras não são tão essenciais. Revista-se agora, em nome de Jesus, com as 6 peças da armadura completa, potente, poderosa, eficaz do Senhor, porque ela é para cada um de nós. Ela é para você, ela é para mim. É nos dada essa armadura. Em primeiro lugar, o cinturão da verdade. Aqui não há a palavra cinturão, em outras traduções há, mas diz cingindo-vos da verdade. A palavra cingir quer dizer prender, rodear, amarrar. E esta conduta, essa atitude da parte dos guerreiros antigos era para que a roupa ficasse bem presa. Você não vai guerrear com uma camisola super solta no seu corpo. Você vai guerrear, você precisa ter agilidade das pernas, você precisa estar livre para poder atuar. Então, aquele cingir-se era prender a roupa. E é presa com a verdade. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Toda vez que alguém cai numa cilada do diabo, pode saber, vem mentira. A mentira está ali presente. Mas eu fiz isso por causa disso. Não, mas eu falei isso porque fulano falou aquilo lá. Então já vai espalhando isso, justificando, tentando encontrar desculpas. Caiu na cilada. Mas a mão estendida do Senhor Jesus para tirar você da cilada, poderosa, cheia de amor, sabe? E você pode sair, ser livre, ser liberto e caminhar em vitória. É isso que Jesus quer para você, para cada um de nós. A peça seguinte é revestir-se da couraça da justiça. A couraça era uma proteção no tórax, protegendo órgãos vitais, os pulmões, o coração, tudo ali estava protegido pela couraça da justiça. O inimigo prepara uma cilada e olha para você e vê você ali na verdade, caminhando na verdade, na transparência. Vê você com uma couraça da justiça de Cristo, que é imputada a nós, é atribuída a todo aquele que se entrega para Jesus. A justiça de Jesus vem sobre nós, o diabo foge. A cilada esse não cai na cilada. Mas ele precisa estar também com uma proteção para os pés. Você já imaginou correr? O meu marido, Kiko, sempre conta uma experiência dele, foi correr quando jovenzinho, apostar uma corrida, mas ele estava descalço. Ele parou na primeira ou segunda volta e se encostou ali. Ele não terminou, não continuou,
porque ninguém pode correr descalço. Ele precisa ter um calçado apropriado para aquela modalidade esportiva. E aqui não é uma modalidade esportiva nenhuma da qual nós estamos falando. Aqui é batalha, é guerra. Então, qual é o sapato? O coturno do soldado, como é que é? Não é um sapatinho bem suavezinho, né, com salto. Né? Não é um sapatinho de amarrar assim, prender, bem levezinho. Não é. É uma bota que, faça-me o favor, né? Pisa em cima de espinho, do que quer que seja, ele está pisando e andando. E o calçado da preparação, o equipamento do Evangelho da paz. Calçados com a paz, com o Evangelho, em paz com Deus. O Evangelho de Jesus é o fundamento, é aquilo que nos dá sustentação. Calçado da paz. Mas há também um outro equipamento, uma outra peça, e é interessante que venha o verbo embraçando, embraçar, pôr no braço, né? Embraçando, está no gerúndio, ou seja, é uma coisa que a gente faz junto da outra. Não é assim, hoje eu vou sair para a guerra, então eu vou calçar o sapato da paz. Amanhã eu pego o escudo. Não, é na mesma hora. É junto. É tudo. Você não pode ir com 3, 4, 5 peças. Você precisa de todas elas. Faz isto. Cinja-se da verdade, vista-se da couraça da justiça, calça os pés com o sapato da preparação do Evangelho da paz, embraçando, tomando no braço o escudo, aquela peça poderosa também, que protege todo o corpo do soldado. E isso é a fé. A fé é o nosso escudo, protegidos pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Quando você crê, você está protegido. Crê no Senhor Jesus e sinta-se protegido, esteja protegido na batalha. Embraçando o escudo da fé. E esse escudo apaga, aqui essa palavra apagar significa desfazer. Você já pensou a cara do diabo quando ele vir que o seu melhor dardo inflamado, atirado contra sua vida, foi desfeito? O escudo da fé desfaz os dardos. Pode vir com fogo do jeito que quiser. O escudo da fé, embraçado aqui, ó, vai desfazer, apagar o fogo que está nesse dardo inflamado. E junto com isso, uma peça para a cabeça. Deus não ia deixar a sua cabeça desprotegida. Deus preparou um capacete. Não é como esse capacete que os motoqueiros usam, apesar de que, graças a Deus por esses capacetes, muitos estão vivos. E muitos perdem a vida porque desobedecem à lei e não usam o capacete. Mas o capacete de Deus, eu quero te assegurar, é mais potente. Ele é o capacete da salvação. Onde é que vem a vontade de pecar? Aqui, ó. O dardo inflamado vem aqui na cabeça. A ideia, vem aquela ideia. Tum, na mente. É na mente que começa. Desde sempre foi assim e continua sendo assim. O diabo pode ser organizado, ele é organizado, ele é astuto, ele é oportunista, mas ele não é inovador. Desde o Éden, ele ataca na mente, ele começa tum, 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 botar ideia na cabeça da pessoa. O que protege a sua mente? Você com a sua força? Não, eu quero te dizer que você não tem, nem eu, ninguém tem essa força. Mas o capacete da salvação. Põe o capacete. Não só durante o dia, à noite eu tiro o capacete para dormir. Não, é direto. Porque a guerra é contínua, a armadura é contínua.
capacete da salvação. Eu estou salvo por Cristo Jesus. Já brincou de pique salva? Não sei como é que chama hoje, se existe essa brincadeira ainda hoje, na minha infância tinha. A gente tinha um lugar onde a gente ficava, punha a mão, ninguém podia tocar na gente. Se a gente saísse daquele lugar, o amiguinho, a amiguinha, e nós reuníamos a vizinhança toda noite e ficávamos brincando em frente à rua, na rua, em frente à casa, até escurecer. Começava a escurecer, as mães chamavam e a gente tchum para dentro para tomar banho e comer e dormir. E antes, toda noite tinha aquelas horas de brincadeira. Pique-salva era uma das minhas preferidas. Que você corria e se escondia, mas se você saísse, você tinha que se movimentar, não podia ficar parado. E se você não estivesse no pique-salva, você era pego. E o capacete da salvação é esse pique-salva, ele salva você. Você é salvo por Jesus Cristo, você está com a cabeça protegida. Vem uma ideia, ela bate no capacete e vai embora. Ela não entra na sua cabeça. Lutero falou assim, que a gente não pode impedir que o passarinho voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que ele faça um ninho no nosso cabelo. Então, ideias podem passar, mas não vão entrar, porque você está com capacete. Está com capacete? E a espada do Espírito. A única peça da armadura que é de ataque. Todas as demais são de defesa. E essa é de ataque. Por quê? Porque foi com esta palavra aqui que Jesus venceu o diabo no deserto. Quando Davi foi enfrentar Golias, Golias veio com todo o seu tamanhão de 3 metros, todas as suas armaduras físicas. Davi não tinha a menor chance. Davi era um rapazinho desarmado, com um estilingue na mão, com 5 pedrinhas. Ridículo aos olhos humanos. Mas Davi falou uma coisa, está lá em 2 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi falou assim, você vem a mim com isso, com isso, com isso, com isso. Numerou todos aqueles equipamentos do Golias. Falou, eu vou contra ti. Ele não falou com a minha pedrinha. A minha pedrinha poderosa aqui, ó. Não, ele falou, eu vou contra ti em nome do Deus vivo a quem você está afrontando. Então a armadura, a arma, meu querido, é espiritual. Não é física. E essa arma, com essa arma, você pode vencer. Ele foi em nome do Deus vivo. Jesus nos deu a palavra dele, está aqui nas nossas mãos. A hora que vem a tentação, a cilada do diabo, você, na sua força, entre aspas, força, você cai. Você cai mesmo, tá? Mas se você lembrar de uma palavra que diz aqui, que está aqui neste livro, está escrito assim, tudo posso naquele que me fortalece. Você diz essa palavra e o diabo sai. Porque a palavra de Deus é poder. Queridos, nós não podemos, meus amados, o que eu estou ministrando aqui, falando, é porque Deus nos ama e Deus quer que nós sejamos equipados com toda a armadura dele para sermos vitoriosos nessa batalha contínua. Ele está dizendo do poder que há à nossa disposição. Ele está escrachando aqui quem é o nosso inimigo e a maneira como ele ataca. E ele está nos equipando com toda a armadura dele. E finalmente, um ponto número 4. Nessa batalha espiritual, o que é que nós precisamos saber? Saber sobre o poder, saber sobre o inimigo, saber sobre a nossa armadura e saber do nosso recurso. Tem mais uma coisa a seu favor, mais um benefício maravilhoso de Deus para nós. O recurso que Deus nos dá, versículo 18.
com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, qual é o recurso? Oração. Ali nós temos uma salinha abençoada, todo este lugar é abençoado, né? Tem uma plaquinha que nós colocamos ao lado dela, ela é consagrada, separada para oração. Todas as semanas, num trajeto de 24 horas, um após outro, os irmãos entram ali e oram a Deus. E afora esses horários também, essa sala está sempre aberta. E nós temos convidado pela internet a todos os irmãos a participarem dessa jornada, escolhendo um horário que lhe seja propício e você ora. Só que a vida de oração não se restringe a isto. A oração, como nós vemos aqui, olhe quantas vezes aparece a palavra toda, 4 vezes, com toda a oração, todo tipo de oração, aquela que você faz chorando, aquela que você faz andando pela rua enquanto está esperando a condução, está num ponto de ônibus, ou então está esperando o Uber chegar, ou você está numa fila de banco, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Quando? Outra vez todo. Orando em todo o tempo. É abominável alguém pensar, é triste alguém pensar, 5 minutos com Deus. Pronto, das 24 horas do dia eu tirei 5 minutos para Deus, está muito bom. Tem gente que não tira nada. Orando em todo o tempo. Se eu estou trabalhando, posso estar orando em espírito, no meu espírito, no Espírito de Deus. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Orando na língua que o Espírito Santo dá a você. Você não imagina o poder da oração. Nós não sabemos ainda, irmãos, o poder da oração. Enquanto oramos aqui, o Senhor está trabalhando lá, fazendo aquilo pelo que nós estamos clamando aqui. E Ele nos dá esse benefício, esse recurso, o recurso da oração, toda a súplica, todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando. Lógico, quem anda num terreno minado, cheio de ciladas, tem que vigiar, não é verdade? Tem que ficar ligado, ficar atento, ficar conectado ali. Não pode dormir no ponto. Há um descanso no Senhor. Na vida cristã, mas há um estado de alerta, porque você e eu estamos num campo minado. Então é orar, vigiar, com outra vez toda, a perseverança. Por quê? Porque é fácil desanimar. Orei segunda, orei terça, meia hora por dia, está feliz, achando que está progredindo. Amém, glória a Deus. Mas Deus vai te levar a aprender o que é ficar aos pés dEle. Aprender o que é desfrutar da presença dEle. Aprender o que é ouvi-lo. Estar com Ele é a oração. Ouvir Deus. Ler a palavra e reler, voltar e meditar. E escrever aquilo que Deus falou com você. Isso é apenas traçados pálidos do que seja a oração. Oração é muito mais ainda. Oração impactava tanto os discípulos de Jesus, a oração na vida de Jesus, que eles um dia falaram, ensine a gente a orar. Nós não sabemos orar como convém, mas temos um professor, não se desanime. Temos o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina a orar. Querido, orar é um prazer, orar descansa a alma, orar abre janelas do céu. Orar é fazer a obra de Deus.
Orar é encher-se do poder de Deus. Orar é conhecer o que Deus está pensando sobre isto que está travando a nossa vida aqui na terra. Orar é entrar nas regiões celestiais. E Paulo diz assim, por todos os santos, olha a extensão da oração. Nós temos orado aqui pelos afegãos, os cristãos que estão sendo lá mortos, porque podem encontrar no celular deles um aplicativo da Bíblia, ele já é morto, é razão para ser morto. Perseguição nua e crua, de maneira cruel, para o cristão. Isto é fato, e não somente o islamismo persegue o cristão, mas os países comunistas, trucidando os nossos irmãos, matando, separando famílias. Mas essa cara não é mostrada, mas ela existe. Porém, nós temos o recurso da oração. Podem nos fazer parar até de falar, de dizer glória a Deus e aleluia. Mas jamais vão nos fazer parar de orar. Porque você pode orar no Espírito. Qual é a arma que vai fazer você parar de orar no Espírito? Nenhuma. Nem o diabo com todo o seu arsenal, usando todos os grandões do mundo que ele quiser usar, não tirará do cristão verdadeiro o poder de orar. Ore. Ore. E Paulo não pediu assim, irmãos, ore por mim para eu ser livre dessa cadeia aqui. Irmãos, eu estou preso. Ore por mim para que eu saia dessa prisão. Não, ele diz assim, ore por mim para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Quando Paulo escreveu esta carta aos Efésios, ele estava preso. Pediu oração não para ser liberto, porque a hora que Deus quisesse libertar, Deus iria libertar. Ele estava sabendo que aquele momento era para ele ficar ali, o que ele queria era intrepidez para pregar. Nós não sabemos orar como convém. Tiago diz que quando a gente muitas vezes ora para o nosso próprio bem, vamos alargar a nossa mente, orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que nós conhecemos e pelos que não conhecemos, orar pelo Brasil, orar pelos países do mundo, orar pelos povos que não são alcançados, orar pelos indígenas, pelos ribeirinhos, pelos quilombolas, pelos surdos, pelos ciganos, pelas crianças desamparadas, pelos lares que estão desfeitos, orar pelos jovens que estão nas drogas, orar pelas escolas, pelo ensino nas escolas, orar. E eu quero concluir com uma coisa que tem nesse texto, finalzinho do verso 12. Nós vimos a batalha espiritual, nós vimos o nosso poder, o poder do cristão, nós vimos quem é o inimigo, nós vimos a armadura do cristão, nós vimos também o recurso do cristão, que é a oração. Agora eu queria concluir fazendo uma pergunta. Onde é essa batalha? Onde é que ela está acontecendo? Você poderia dizer, na minha casa. Não imagina que coisa horrível que é a minha casa. Onde é essa batalha? No meu emprego. Eu chego no meu emprego, eu fico gelado. Eu começo a me dar dor de estômago. Eu olho meu patrão, eu tremo. No meu emprego é a batalha. Não. Nem na sua casa, nem no emprego. Não é a batalha. A batalha é mais acima. Olha o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Olhe na Bíblia, finalzinho do verso 12, nas regiões celestiais. Meu irmão querido, a coisa é mais pesada do que você imagina, porque a batalha é nas regiões celestiais. Agora, não é só nesse momento que Paulo fala aqui aos Efésios em regiões celestiais. Se você lembrar do capítulo 1 de Efésios, versículo 3, diz assim:
Bendito seja Deus, bendito Deus nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Nas regiões celestiais. Então, nesse lugar que está tendo a batalha na qual você está alistado, porque você é cristão, não é? Você é o seguidor de Jesus, então você está em batalha. E essa batalha, o campo de batalha, é nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual, é mais acima, não é aqui. Por isso que você não pode pegar uma espingarda, não pode pegar uma garrucha, uma faca, e vai para cima do seu pai, do seu marido, da mulher, do filho. Não é assim. É mais em cima. E a arma é espiritual. A armadura é espiritual. As regiões celestiais, nas regiões celestiais, você e eu, se você crê em Jesus, você já foi abençoado nessa região da batalha. Onde está acontecendo a batalha, você já foi abençoado, e não é com uma bênção, é com toda sorte de bênção. E tem mais uma coisa, no capítulo 2 de Efésios, versículo 16, Paulo fala assim, que o Senhor nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, capítulo 2, verso 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nós estamos batalhando sentados com Cristo. Por isso que há um descanso. Em meio à batalha tem esse descanso, porque nós estamos sentados, assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, queridos, é grudar-se, apegar-se a Cristo Jesus. Nos lugares celestiais, onde nós já temos toda sorte de bênção espiritual. Não olhe para você como um coitadinho, sozinho, que foi jogado nas garras do diabo, não teve outro jeito senão pecar. Seu pai fazia isso, seu avô fazia isso, seu irmão, seu vizinho, e você faz. Não, você foi chamado para Jesus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, abençoado com toda sorte de bênção, apetrechado para a batalha, com todo o equipamento pesado da artilharia do céu à sua disposição. Se há algum coitado aqui, é o inimigo. Ele não é coitado nenhum, né? Ele vai para o lago do fogo para sempre, no momento em que Deus proferir essa ordem. Não é agora. Agora ele está solto aí, tentando levar o máximo de gente com ele. O máximo que ele puder. E você está na mira dele. Eu também. Mas nós estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Não desanime, não saia. Olhe para essa armadura, cinturão da verdade. Quem é a verdade? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. A couraça da justiça. De quem é a justiça que está sobre nós? De Jesus. Ele morreu em nosso lugar para que nós desfrutemos da justiça. Preparação do Evangelho da paz. Evangelho de quem? De Jesus. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Quem faz a paz entre nós e Deus? Jesus. Escudo da fé. Fé em quem? Em Jesus. Capacete da salvação. Quem é o autor da salvação? Jesus. Espada do Espírito. Quem é que é a palavra de Deus? Quem é a palavra viva de Deus? Jesus. A armadura de Deus é Jesus. Tudo é Jesus. Ele é o seu general. Nós seguimos os passos dele. Seguindo os passos dele, nenhum inimigo nos resistirá. Porque ele é o general de vitória. Ele não sabe o que é perder uma batalha. Ele não perderá nunca. Se nós estivermos junto dele,
somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que é Ele. Por isso é que Paulo diz também, quando escreveu aos Filipenses, se não me engano aqui, ele disse, aos Gálatas, aliás, aos Gálatas ele escreveu que nós somos revestidos de Cristo. Gálatas, ele diz, porque de Cristo vos revestiste. Se somos batizados em Cristo, somos revestidos de Cristo. Revestidos de Cristo. Revestidos da armadura de Cristo. Da cabeça aos pés. Totalmente protegidos. E com uma arma de ataque. A palavra de Deus. Certeira, poderosa. À sua disposição. Eu quero perguntar, você tem guerreado essa guerra? Sabe que está numa batalha? Tem tentado vencer e não consegue? Entendeu nesta manhã que há uma armadura à sua disposição? Que há um inimigo invisível, astuto, porém vencido pelo Senhor Jesus? Entendeu nesta manhã que há um recurso infalível, a oração? Quer revestir-se dessa capacidade do Senhor para batalhar e vencer? E ser feliz, ser vitorioso, descansar no Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Eu quero convidar o pastor Francisco Kiko, que possa conduzir este momento de oração, dizendo aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos para nos apropriar dessa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. No verso número 12 fala do mundo tenebroso. É esse mundo que nós vivemos. É nesse mundo que nós estamos. É tenebroso, é tenebroso, é tenebroso. Nós estamos nessa batalha que só vai findar quando a última trombeta tocar. E Cristo Jesus, o nosso general, virá e destruirá com o sopro de sua boca o inimigo e todo o seu exército. Qual é a batalha que você tem vivido nesses dias? Batalhas a nível de corpo, sentido no seu corpo. Um cansaço. Você sabe que não é natural e você sente que há um peso sobre a tua vida. Você tem se sentido cansado na sua alma, angústia, tristeza. Você tem sentido lá no seu íntimo desânimo, medo, ansiedade. Você tem sentido no seu espírito um desânimo para com as coisas de Deus, para com as coisas espirituais. Uma luta interna. Ou talvez a sua luta seja externa, ou somando também a tudo isso, uma luta externa. Relacionamentos quebrados. Relacionamento no casamento, você fala uma coisa e você é mal interpretado. A discussão, discórdia, inimizade, facção dentro
do próprio casamento. Você já tentou, já fez de tudo para se acertar e não consegue. Talvez a nível familiar. Hoje há tanta luta, tanta incompreensão entre pais e filhos. E tornamos muitas vezes as nossas casas um ringue. E lutamos entre nós e o diabo fica aplaudindo, assistindo e torcendo pela derrota de todos nós. Lutas, 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 lutas e mais lutas. Mas Deus nos trouxe até aqui para pararmos de olhar a nível humano e olharmos para os céus. E Deus, pela sua palavra, nos esclareceu qual é a nossa verdadeira luta. E ela acontece nas regiões celestiais, mas acima dessas regiões celestiais, onde há nossa luta, nós estamos assentados em Cristo Jesus. E ali nós temos a vitória. Ali nós nos vestimos desta armadura maravilhosa, e Jesus também nos dá para essa batalha usarmos o nome dele, o sangue dele. Os anjos de Deus são anjos ministradores, anjos que nos servem nesta batalha. E o mais importante é sabermos que em Cristo Jesus a vitória já foi decretada. Mas muitas vezes em meio a essa luta, o inimigo fica tentando socar os nossos olhos para que não vejamos e não entendamos essa batalha. Mas nós vamos orar agora clamando por esse Jesus, por esse nome vencedor, por esse sangue vitorioso. E nós vamos tomar uma atitude de fé. E vamos receber essa armadura e vamos declarar profeticamente a nossa vitória. No nome de Jesus. Seja qual for a tua luta, a tua batalha, eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia! A palavra de Deus nos ensina que Cristo Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Ele já está derrotado. Mas como mentiroso que ele é, ele vem com as suas mentiras para nos enganar, para fazer com que a gente se sinta derrotado. Ele é derrotado. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, é o povo vencedor. Se você está vivendo a nível pessoal essa luta, tome posse pela fé da vitória em Cristo Jesus. Cite esta fé e comece a profetizar a vitória, a cura, a libertação. Muitas pessoas estão aprisionadas em vícios, mas lá na cruz do Calvário Jesus nos libertou de todos eles. Nós somos o povo vencedor. O inimigo está lutando, está tentando destruir, mas cada vez mais e mais a igreja do Senhor é fortalecida. Aleluia! Deixa o Espírito Santo ir tocando, deixa o Espírito Santo ir fazendo com que você lembre aonde você tem gasto as suas energias, aonde a frente de batalha tem sido mais intensa. E seja coberto pelo sangue do Cordeiro. A salvação, a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé e a palavra de Deus, não há quem possa resistir. E todos nós precisamos dessa armadura. E Deus nos ama. Papai, nós cremos no Senhor.
Nós cremos na tua palavra. Nós cremos na vitória conquistada por Cristo Jesus lá na cruz. Nós cremos, Senhor Deus, que tudo já está determinado pelo Senhor e lá no final, tudo isso vai passar. Mas, papai, enquanto estamos aqui neste mundo tenebroso, nesse mundo em escuridão, em trevas, nós precisamos de Ti, Pai. Mais do que nunca, Senhor, nós precisamos de Ti. Perdão, papai, porque muitas vezes nós temos tentado chegar, conquistar a vitória com as nossas próprias forças, com os nossos achismos, as nossas ideias, as nossas estratégias. E temos nos frustrado, Senhor. Ah, Deus, quanto mais enxergamos esse mundo espiritual, mais chegamos à conclusão que dependemos totalmente do Senhor. Por isso nós clamamos, Pai. O Senhor é Deus de misericórdia. Falhamos, erramos, pecamos. Mas clamamos a Ti, Senhor Deus, pelo Teu perdão, pela Tua cura, pela Tua libertação. Papai, certamente existem pessoas aqui no nosso meio que vêm de história de vida, Senhor Deus, de experiências, trazem, papai, traços, Senhor Deus, do pecado, dos antecedentes. Mas a Tua palavra diz que lá na cruz, Cristo Jesus se tornou maldito em nosso lugar, que Ele pagou tudo. Por isso, Senhor, nós clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua cura, pela Tua libertação. Vem sobre cada um de nós. Se há alguém aqui no nosso meio, papai, que ainda não teve uma experiência com Jesus, que seja hoje. Tira, Senhor, toda a cegueira espiritual. Jesus se revela a esta pessoa, ou a estas pessoas. Pessoas, Senhor Deus, que estão sendo enganadas, ludibriadas pelo inferno, por Satanás, e têm entrado nesta batalha e ferindo pessoas e se ferindo. Senhor, queremos como igreja nos levantar contra o nosso único inimigo e declarar: está vencido em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Papai, existem pessoas aqui que estão com o coração ferido, magoado, entristecido, porque têm trazido, Senhor Deus, a esta batalha no campo natural. Tem enxergado na outra pessoa seu maior inimigo ou inimiga. Deus, dentro da Tua igreja, quantas feridas têm sido abertas. Quantos têm caído no engano do diabo e lutando contra o outro, contra o irmão. Ah, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, nós sabemos que são dias de fim. Muitas pessoas estão tão desejosas, com uma expectativa, com uma esperança em políticos, na economia. Muitos estão esperando na falsa religião, ou esperando em homens. Atrai-nos, Senhor Deus, atrai os nossos olhos a Ti. Como o salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos.
A cura, a libertação vem de Ti, do Teu trono, papai. Leva-nos, Senhor Deus, a ter essa consciência clara de que a região celestial que nós estamos em Cristo Jesus está acima de todo principado e potestade. Por isso, nesta batalha já somos mais do que vencedores. Papai, eu oro agora especificamente pelos casais. Não deixa cair no engano, Pai. Tanta luta, Senhor Deus. O diabo lançando as ciladas e um pegando as setas, os dardos inflamados do maligno e se ferindo um ao outro, Pai. Eu oro por aquele homem que está cegado em trevas agora e ordeno em nome de Jesus todos os demônios fora. O Senhor tem mostrado, o Senhor já tem liberto esta vida tantas vezes. Mas volta, Senhor. Essa vida volta, Senhor, essa vida volta. Mas hoje nós declaramos em nome de Jesus a completa libertação, Pai. Aleluia, Jesus. Corações dos pais aqui que estão preocupados para com os filhos, entrega na mão do Senhor. Deixa na mão do Senhor. Os filhos são dele, são herança dele. Sim, Pai. Pedimos a Tua proteção sobre os nossos filhos. Não permita, Pai, que caiam em ciladas. Não permitam, Senhor Deus, que sejam atingidos por esses dardos, Senhor. Protege os nossos filhos. Guarda-os, Papai, em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Coloca a fome e sede no nosso coração pela Tua palavra. Reveste-nos, Senhor Deus, com o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Aprendemos hoje, então, sobre a guerra espiritual do cristão. Vimos o poder do cristão, o inimigo do cristão, a armadura do cristão e o recurso do cristão. Temos tudo para vencer nesta batalha. Amém? Em nome de Jesus.